A gente segue falando sobre esse caso da mulher morta por um agente de imigração nos Estados Unidos, agora com Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV, da FAAP e da FAAP. Professor, muito obrigada por estar conosco, é um prazer ter o senhor aqui. Gostaria de saber o seguinte, olha, a gente sabe que a tensão nos Estados Unidos, até mesmo no estado de Minnesota, ela é crescente por conta da política anti-imigração dos Estados Unidos. Na sua avaliação, o que esse desfecho, né? Porque basicamente era isso que faltava, né? Esse desfecho com imagens gravadas, de que maneira ele impacta, então, essa política, esse discurso anti-imigratório dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, Débora, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. De fato, nós temos aí imagens que são chocantes, porque se por um lado a pessoa que conduzia o veículo, né, que acabou sendo morta aí pelos agentes do ICE, talvez tenha agido de forma imprudente, nada justifica essa política de primeiro atirar para depois perguntar. E atingiu, né, aí nos melhores dos registros, não um migrante, tampouco um migrante legal, mas alguém que é uma cidadã americana. Então, isso pode fazer com que setores mais moderados, que possam ali ver a migração como um perigo ou, no mínimo, como algo a ser melhor debatido na sociedade americana, repensem seu apoio à política de Donald Trump e respondam, sobretudo, nas eleições que vão ocorrer neste ano, que são as eleições de midterm, como os americanos dizem, que são as eleições para o Congresso, e Trump já deixou aí muito claramente que ele teme que haja ali uma vitória dos democratas que poderia levá-lo a enfrentar um impeachment, pelo menos ali na Câmara dos Representantes. Então, Débora, temos aí um cenário que mais se complica para Trump num aspecto muito importante da sua política de segundo mandato. Professor, a gente sabe que o caso George Floyd teve uma repercussão muito grande, quer dizer, ecoa até hoje, né? Dá para traçar algum tipo de paralelo em relação ao caso do assassinato de um homem negro nos Estados Unidos pelas forças de segurança? E esse caso, até como o senhor colocou, né? A razão ali, a gente está falando em relação à imigração, mas era até uma cidadã americana. Exato, Débora. Tem aí traços que fazem sim o caso de George Floyd, que é importante lembrar, né? Levaram ali massas de pessoas às ruas, né? Mas me parece que nós temos aqui que também pensar que o contexto é muito diferente. Ali, quando Floyd foi morto, né, nós temos um contexto em que Trump estava já mais enfraquecido. Por hora, ele ainda segue muito forte e a oposição, ela ainda não está ali tão unificada quanto já parecia estar ali no momento de enfrentar Donald Trump novamente ali na disputa pela primeira vez, né? Ali Trump, quando tentou a reeleição, não conseguiu. Então, acho que vai depender muito mais da força da oposição democrata, de setores republicanos moderados, de serem capazes ali de mobilizar segmentos da população em torno dessa ação do ICE. E é importante dizer aqui, Débora, talvez a grande questão esteja apenas na migração, mas nessa tentativa que Trump tem de se projetar sobre os poderes dos governadores de estado e dos governos municipais. Houve também tensões relacionadas ali ao uso da Guarda Nacional, e isso tem gerado tensões principalmente com governantes do Partido Democrata. Isso pode gerar ali uma oposição no eleitor mais centrista, que não é necessariamente democrata, os republicanos moderados, que podem cerrar fileiras com os democratas contra Trump nas eleições de meio de mandato. Professor, nesse episódio especificamente, aconteceu um fato que eu queria que o senhor tentasse decifrar. Olha só. Na longa entrevista, as nossas repórteres Mariana Janjá, como nossa correspondente Priscila Yasbeck, trouxeram a informação de que na longa entrevista que Donald Trump deu ao New York Times, 2 horas de entrevista, durante a entrevista ele falou, olha, porque ela avançou em cima dos profissionais do ICE, né, dos agentes do ICE. E aí, o repórter traz o vídeo para Donald Trump e mostra, fala, olha, esse vídeo que a gente está vendo, foi o que o Donald Trump assistiu naquele momento. E aí
ele não repete que ela avançou, mas ele fala, nossa, é horrível ver esse vídeo, é muito ruim ver esse vídeo. E aí, ele pessoalmente não repete, mas na coletiva do J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que a gente até mostrou aqui ao vivo no 360, ele continua falando, ela morreu porque o agente atirou em legítima defesa, é uma pena que ela morreu, mas foi culpa dela, etc, etc. Só que as imagens, então assim, eles estão mantendo um discurso que é desmentido pelas imagens. Então, assim, de que maneira, né? Como que o senhor vê esse tipo de narrativa? Porque, com certeza, a uma altura dessa, até J.D. Vance já viu esse vídeo. Exato, Débora. Aqui nós temos um cenário em que Trump parece ter ali implicitamente relativizado a postura inicial. Mas é importante dizer que o governo Trump e seus assessores mais próximos, não somente o presidente, eles investem muito aqui, para usar uma expressão muito simples, na lógica de falar para a bolha. E tem uma bolha ali da extrema-direita americana, ou como alguns preferem, uma direita radical, que claramente vê qualquer ação do ICE ou qualquer ação contra a migração e qualquer, portanto, discurso ou até mesmo atitude relativamente pacífica ou pouco perigosa de afronta ali à autoridade, que é algo importante dizer. Os Estados Unidos valorizam muito essa ideia de você poder legitimamente confrontar a autoridade quando a autoridade não está fazendo bom uso das leis, da Constituição. Então, me parece que aí há um espaço para que a oposição, como estávamos falando antes, acabe por afrontar o governo Trump, porque é uma contradição muito clara que, em poucas vezes, em poucas ocasiões, é possível expor vamos dizer, essa lógica de contradição entre o que Trump diz fazer e o que de fato vem sendo feito. Então, sempre houve essa suspeita muito forte por parte do cidadão médio americano do excesso de poderes do governo. E me parece que esse caso ilustra muito bem o risco de haver uma concentração de autoridade nas mãos do governo federal e seus agentes. Portanto, Débora, acredito que a tendência é que, até por uma questão de sobrevivência, esse discurso venha a ser relativizado, caso contrário, discursos como o do J.D. Vance, porque vão ser usados contra o governo Trump aí no futuro próximo na campanha eleitoral. Interessante. Vamos ficar de olho, então, né, se virar, se será relativizado mesmo, porque hoje ele falou, a morte dela, até a nossa equipe pegou a tua sacada e colocou aqui, a morte dela foi uma tragédia que ela causou. Muito importante, vamos seguir acompanhando, então, como vai ser, né? Se vai haver uma adaptação de discurso nos próximos dias, até por conta do que o vídeo mostra. Nós conversamos com Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV e da FAP. Professor, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, excelente tarde a todos.